Olá, muito bom dia. Esse aqui é o Desinteresse Podcast número 54. E é isso aí. Aquele último episódio que eu falei, aquele que eu gravei mesmo, não só gravei em áudio, eu falei que seria o último que eu gravaria minha face. Pois bem, eu menti, cá estou eu aqui. Se passaram 2 semanas desde o último episódio. Vocês sabem por quê já, né, cara? Eu não gravei porque eu não quis. E eu não vou encher linguiça gravando quando eu não tiver com vontade. E toda aquela baboseira que ninguém se importa. Mas enfim, já vou entrando com os 2 pés na porta aqui, já com o assunto de hoje em dia. De hoje em dia, o cara não sabe falar. De hoje, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o motivo pelo qual eu fiquei tão ocupado essa semana e não quis gravar Desinteresse, porque eu tava fuçando nisso aqui, nesse livro aqui. É uma colega de trabalho que quis, ela chegou e me emprestou esse livro. A gente tava conversando e ela falou: "Não, Tó, eu vou te emprestar esse livro aí e ler." Eu falei: "Não, mas não precisa. Eu posso baixar o PDF." Aí eu tava no computador e falei: "Eu já pesquisei ali, eu vi que tinha PDF, e lá, na hora que eu chegar em casa eu vou ler, sim." Na hora que eu chegar em casa eu já vou ter esquecido completamente que você me indicou esse livro. Eu vou ler, sim. Obviamente, ela não acreditou no que eu disse, né? E aí no próximo dia ela trouxe esse livro que chama Cegueira Moral, a perda da sensibilidade na modernidade líquida. Aí você vê um livro super culto assim, esse livro sabe aqueles livros de gente que se acha inteligente, gente que quer se sentir melhor que o outro porque ele entende mais a sociedade? Muito bem, aí na capa tem um adesivo escrito "Muda Brasil, Aécio Presidente, Presidã." Olha que coisa. A incoerência em livro, meu amigo. É isso aí. Essa porra aqui desse livro. Melhor coisa que aconteceu na minha semana foi essa colega de trabalho ter emprestado esse livro pra mim. E eu li pouco ainda. Eu li umas 25 páginas só, na verdade. E eu não entendi ainda o porquê que ela se propôs a trazer um livro pro trabalho, sabe? Tipo, no próximo dia ela tava na casa dela lá, se arrumando, tomando banho. Falei: "Pô, eu vou ter que me arrumar pra ir pra um emprego que eu não gosto e tal." Não, ela lembrou ainda de trazer o livro. Putz. E pros psicopatas, pros tarados que acham que eu tenho algum envolvimento afetivo, sei lá, um envolvimento sexual com essa colega de trabalho, não, tá? Porque ela tem, sei lá, deve ter uns 63 anos de idade. Por mais que eu gosto de mulheres mais velhas, não é tanto assim. Então aí eu comecei a ler aqui, e vamos ver, dar uma olhada na sinopse desse livro. No ritmo acelerado do mundo de hoje, no qual a atenção dificilmente consegue se fixar em algo importante, né, o negócio de vídeo curto, tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Não é porque a realidade é o que é, porque tá escrito no livro aqui. Corremos o sério risco de perder a sensibilidade em relação aos outros. Ah, mas isso aí, meu. Isso aí, ó, que a câmera desfocou, hein? Ô, câmera, vamos focar aí, meu. Em Cegueira Moral, o Zygmunt Bauman, que é o autor, o maior pensador social contemporâneo, pode ser, meu, faz uma análise brilhante desse novo mal que assola a nossa época. Assim, você vê que é bem pouco tendencioso, né, o negócio. Porque assim, o Zygmunt Bauman não é, na verdade, o autor desse livro. Ele é um pensador, um filósofo, sei lá o que esse cara é. E aí o Leônidas, que é o cara que escreveu realmente o livro, eu acho, né, aparenta ser, ele é um cara que chupa as bolas do Bauman e fico ali, pelo menos até onde eu li tudo, vou ter que falar até onde eu li, ele fica babando o ovo desse cara, falando que ele é foda pra caralho. Então, faz uma análise brilhante nesse novo mal que assola a nossa época e nos anestesia perante ao sofrimento alheio. Uma leitura fundamental e de grande interesse para todos aqueles que se preocupam com as mudanças mais profundas das que silenciosamente moldam a vida dos homens na modernidade líquida. Que leitura leve e tranquila para se ter num domingo, né, meu? Domingo, que é hoje que eu tô gravando isso aqui, domingo é dia de você... Cara, domingo não é dia de você pensar. Vamos começar por aí. Domingo é dia de você tomar Skol latão, sabe, aquela que... Putz, aquela Skol você toma na cerveja, na garrafa de vidro escura,
que tem um invólucro. Como é que chama? Um negócio de... para manter a temperatura da garrafa. Aquele negócio amarelo, né? Que é a cor da Skol. Você ficar ali na frente de um bar tomando aquilo ali. Aí você pede outra garrafa, chega o garçom, tira a garrafa daquele negócio de isopor, lembrei o nome do material, e coloca outro. E você fica ali o domingo inteiro. Eu tô resumindo aqui a vida do meu pai na juventude. O cara fazia isso nos tempos livres. Eu percebi aqui, o ruim de estar gravando é isso. Eu vou ficar reparando na câmera aqui, ó. Vai ficar desfocando, focando, desfocando. É que não é uma câmera, né? Mas a câmera de um celular, não é só uma câmera. Tem um mosquito passando aqui. Oh, caralho. Mas é isso. Eu tô lendo esse livro aqui e eu vejo que, assim, nele pontua que um dos fatores que faz com que a sociedade, que antes era menos líquida, hoje se torne tão líquida quanto é o avanço da tecnologia e agora o mal não é mais algo binário, que existe o bem e o mal, agora ele está enraizado na sociedade e todo mundo compactua desse mal nos pequenos atos do cotidiano. Vai, meu, vai. O que eu percebo nesses livros, que o cara se dá metido de ser o analítico da sociedade, é que ele tá sempre buscando uma escapatória para esse problema. Ele identifica o problema, ele descreve o problema e ele começa a achar meios para fugir do problema, de a gente tem que voltar a ter uma modernidade menos líquida. E se não tiver e se tiver que manter desse jeito, cara? Deixa a modernidade. Quem disse que isso é um problema? Ah, mas os relacionamentos hoje em dia não duram mais nada. Ah, mas hoje em dia a família não existe mais. Ah, meu, olha no meu olho aqui, meu. Nunca existiu, vai, nunca existiu. Vai, agora é o que foda-se o Bauman aqui, eu vou falar a verdade de verdade mesmo. A sociedade sempre foi líquida, só que antes ela não tinha exposição a nada. Então, se você chega num livro e fala que o problema da sociedade, que hoje em dia está líquida, é ela ter exposição ao mundo, a todo o mundo ao mesmo tempo, né? Eu estar aqui, eu no meu quarto aqui, e saber como é que está a vida de todo mundo na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo inteiro. E isso torna, né, as consequências de eu estar exposto ao mundo inteiro ao mesmo tempo, torna meus relacionamentos mais líquidos, meus relacionamentos amorosos, afetuosos, de amizade, e o mosquito passando aqui. Que ódio desse mosquito, cara. Isso torna todos os meus relacionamentos mais líquidos. Mas aí você também tá... Puta, meu. Que argumentozinho de merda, né, meu? Se o problema... Se eu já tenho dentro de mim essa essência de ser líquido, e aí a única coisa que acontece é eu ser exposto a todo mundo ao mesmo tempo, saber como é que as coisas são de verdade, e aí sim eu me torno essa pessoa líquida, o problema sou eu, e não o fato de eu estar exposto às coisas. O problema, né, o que aparenta pra mim, todo esse livro, e isso porque eu li só até algumas páginas, eu não li o livro inteiro ainda, caralho, mas esses livros que são metidos a analistas da sociedade, é sempre eles falando isso, é sempre botando a pica no rabo da tecnologia, da modernidade, que agora todo mundo está exposto à vida de todo mundo, e aí você se compara aos outros, e aí tudo fica líquido. Então o problema não é a modernidade, o problema não é a tecnologia, o problema é a existência, o problema é a gente existir, o problema é o ser humano, então. Então, já que nós mesmos, somos o problema, vamos aceitar, então, né? Deixa, então, vamos brincar um pouquinho dessa de estoicismo quando é conveniente, né? Porque quando não é conveniente, a gente não quer ser estoicista, né? Estoico, na verdade, né? A palavra. Todos esses livros, cara, esse em específico, né? Puta, olha isso aqui, meu.
Faz uma análise brilhante. Putz, meu. Aí aqui o maior pensador social contemporâneo. Que isso, meu? Cadê a humildade aí, cara? Cadê a humildade de você falar, não, eu só tô aqui analisando as coisas que eu vejo e tirando conclusões segundo as premissas do que tem dentro da minha cabeça. Então você lê aí e você vê o que você acha. Se você acha interessante, aperta a minha mão. Não, o cara fala, não, eu sou a verdade nua e crua e você há de ouvir o que eu tenho para falar. É isso que soa todos esses livros. Cadê o livro do cara que é indeciso, meu? Cadê o livro do cara que não é o autor, maior autor contemporâneo da sociedade contemporânea e os caralho contemporâneo? Cadê o cara que não tem certeza das coisas? Eu quero um cara que eu consiga me identificar, um cara que não tenha certeza das coisas, um cara que não sabe as coisas. Um cara que consiga identificar os engenhos sociais, como é que a sociedade funciona, consiga identificar padrões de comportamento, mas, ao mesmo tempo, não tenha certeza das coisas. Esse é o mal que assola todo mundo que quer virar que começa a estudar sobre a sociedade, ler muito livro e, né, estimular seu intelecto. Chega um momento que você realmente melhora a sua percepção da sociedade, você realmente aumenta seus pontos de QI, sei lá o que, meu. Não sei se é volátil ou se é um negócio que é concreto ali, os seus pontos de QI. Mas a sua inteligência, a sua percepção da realidade é um pouco apurada, você exercendo isso todo dia, né? Não tem como negar. Mas tem esse mal também, que aos poucos você vai se tornando um arrogante. E o caminho que seria o ideal é quanto mais você sabe, menos você acha que você sabe, mais você tem ciência de quanto você não sabe, e você se tornar cada vez mais humilde. Alguns autores de livro, alguns filósofos vão se tornando cada vez mais egocêntricos, narcisistas e tudo que há de bom no ego de hoje em dia. Porque é isso que é bom, cara. É isso que é bom. Eu tô aqui, eu criei esse podcast justamente para defender o egocentrismo, para defender o narcisismo, porque não tem ninguém que defende isso, meu. Você tem que ser exatamente como o Bauman aqui. Tem que, na verdade, não é nem ele que tá se autodenominando o pica das galáxias, né? É o chupa-saco dele, o Leônidas. Se você chama Leônidas, meu, vai dormir, vai. Não, né, cara? Não, você... Assim, tem um pré-requisito. Tem coisas na vida que não tem como você fugir. Você tem que ter alguns pré-requisitos para ser levado a sério e se levar a sério. Um deles é não se chamar Leônidas. É não ser calvo. Não tem como, cara. Você não vai conseguir se levar a sério parecendo um dos anões dos 7 anões. Não tem como. Então, meu amigo, muda de nome. Aí sim, você vai vender o dobro do que você vende no seu livro. Aqui é dando mentoria para os autores de livro. Porque eu aqui, o cara que grava Desinteresse Podcast uma vez a cada 2 semanas, sabe o que é melhor para a sociedade e sabe o que é melhor para os autores de livro. Meu. Mas vamos voltar aqui ao assunto do egocentrismo e os caralho tudo. Eu gosto de brincar com essas ideias de o que é melhor, o que não é, tendo uma cabeça de um imbecil, de um burro pra caralho. Então, assim, eu tenho ciência o suficiente pra saber, porque eu percebi já que eu não sou lá um dos caras mais inteligentes que existem, né? Já deu pra perceber isso. Mas eu tenho uma inteligência o suficiente pra saber isso, né? Até pra ser burro,
Você tem que ter um pouquinho de inteligência para saber que você é burro. Senão não dá. Senão você é completamente burro. Se você é burro e você não sabe que você é burro, você acha que você é inteligente, aí quebrou. Quebrou a banca, né? Faliu a Blaze. Você tem que ser burro, mas nem tanto também. Você tem que ser burro, mas tem que ter um pouquinho de inteligência para saber que você não é tão burro assim, que você não é tão inteligente, para você saber que você é burro e se confundir completamente na frase que eu acabei de dizer. Porque aí, senão, cara, se você começar a se comportar como um intelectual, né, ter o egocentrismo de um intelectual, se achar como tal e não ter nenhuma capacidade dessa, aí eu sinto muito, mas as pessoas serão cruéis com você. Então, nação que me ouve aqui, senta e ouve o que eu tô falando aqui. A dica para todos nós aqui. A gente tem que ser humilde, porque a gente sabe que a gente é burrinho. A gente sabe que a gente teve desnutrição durante a infância, né? Por mais que você comeu direitinho, você acha mesmo que a comida que vende nos mercados não tem um pouquinho de urânio embutido ali no arroz, né? Você acha mesmo? Entrar nessa teoria conspiratória. Eu tava pensando nisso esses dias, falando um pouco mais sério agora. Eu tava pensando esses dias assim, será que... E se, meu? E se tem uma mega organização das commodities alimentícias de emburrecer a população, não só por meio dos ensinos precários nas escolas públicas, mas também com substâncias que não deveriam estar nos lugares onde estão nos alimentos. Colocar um pouquinho mais de, sei lá, de nióbio, eu não sei o que é nióbio, mas colocar um pouquinho mais de urânio, colocar uma molécula de alguma coisa que faz mal pra gente, que não é tão perceptível assim, que também não é um negócio que vai fazer um efeito muito agudo, mas que ao longo das gerações vai manter a manada no seu lugar. A manada não vai começar a pensar demais, a manada vai sempre ficar andando pra frente, igual as manadas de gnus andando nos pastos enormes da África do Sul. Que lugar lindo, né? Você quer ser um gnu no meio de uma manada, andando naqueles pastos verdes enormes em direção sempre à estação da primavera. Eu tava vendo um documentário há uns 3 anos atrás que eu lembrei agora. Uma manada de gnu que eles estão sempre em movimento. Eles estão sempre acompanhando a vegetação. A vegetação é um negócio maluco, cara. Eles não ficam, né? Como que os biomas e as estações mudam, os caralhos. Então o bioma, ele vai mudando também. Tipo, vai nascendo mais pra cá e morrendo aqui. Aí nasce mais planta aqui e morre aqui. Aí o bioma vai andando. E a população, a manada de gnus, vão acompanhando essa vegetação. Um negócio absurdo, assim. Então, se você ser um gnu que se distancia da manada, vai chegar um leão e vai te comer. Eu tô tentando achar analogias isso na vida real, mas eu não achei. Vai, você começar a ganhar mais dinheiro do que você ganha no salário mínimo, você vai ter que começar a pagar imposto de renda. Ou seja, vai chegar um leopardo e vai dar uma mordida na sua perna. Uma mordida na perna de um Leonardo. O cara tá completamente... Uma mordida na perna de um guepardo, que é um gato grande, você consegue ficar vivo, continuar correndo e voltar pra manada. Com a perna doendo, sangrando. Mas é uma mordida de um gato grande. Agora, se você dá um jeito de ter muita grana do nada e começar a falar bosta nos meios de comunicações hoje em dia, nas redes sociais, falar que o Estado não presta, começar a apontar com argumentos bons e claros para o restante da manada como que
a biologia funciona, que nesse caso aqui, na analogia dos gnus. Como é que a sociedade funciona, como é que o Estado funciona, como é que o Estado manipula você, das infinitas maneiras que ele usa. Se começar a fazer isso e chamar a atenção do restante da manada dos gnus, aí não vai chegar um Leonardo, vai chegar um guepardo para morder a sua perna, cobrando imposto de renda. Vai chegar uma manada de leões, de leoas, né, que são as leoas que caçam. Vai chegar umas 15 leoas, todas, que é a equipe da polícia militar na sua porta, para cobrar, para falar, não, meu, você vai parar de olhar para os outros gnus e falar da onde que a gente está vindo para comer alguns gnus, que é isso que a manada dos leões fazem. Eles comem alguns gnus ali e tal, mas não comem todo mundo, senão não vai ter filho, e daqui 3 gerações os leões não terão mais comida. Então esse é o esquema dos leões. Eles comem só um pouquinho, eles só comem pelas beiradas ali, para estar sempre comendo, e para sempre ter manada, para sempre gerar comida infinita. Só que aí, se uma das comidas, se um dos gnus se toca e vê todo o esquema e começa a alertar os outros gnus, automaticamente a manada dos leões tem como urgência eliminar você, comer você, para manter esse sistema. E eu não sei nada que eu tô falando, cara. Tá difícil manter aqui. E aí se torna cada vez mais difícil você só continuar andando, curtindo esses extensos campos da África do Sul, olhando o céu, comendo a grama verde. Agora você vai ter que fugir de leões todo santo dia. Assim como Daniel Fraga. Sim, cara. Se você tava pensando nele enquanto eu tava falando isso, você acertou. Aperta a minha mão aqui, em quem que eu tava pensando também. Eu tô com uma puta vontade de pegar um café. Eu não vou parar de gravar, eu vou levar meu celular aqui. Então vocês vão me ouvindo aqui enquanto eu vou pegar um cafezinho aqui. Alto lá, meu. Eu sei que já são 3 e pouco da tarde, né? E que, na verdade, 3h40 da tarde. Eu sei que já são 3h40 da tarde. Eu não deveria estar tomando café, né? Mas eu quero que se foda. O que importa é o momento. Eu vou me comportar burramente, tal como um gnu segue a sua vida correndo pelos pastos da África do Sul. E eu não sei porquê, só por eu ter vindo aqui fora, né? Você tá ouvindo música de vizinho do lado, mas só por eu ter vindo aqui fora, eu tô me sentindo mais à vontade pra estar falando. Só por não ter uma câmera me gravando, você vê que a minha dicção soltou, e eu tô falando igual uma bezerra aqui, meu. Que delícia, eu nunca mais vou me gravar na vida. Eu acho que eu vou... Você que tá ouvindo aí por áudio, e na verdade não tem vídeo nenhum, vocês estão achando que eu tô louco, é porque eu só vou postar o áudio mesmo, foda-se. Tô brincando, eu vou postar o vídeo assim. Deixa eu fechar a porta aqui. Ah não, foda-se, deixa a porta aberta. Mas eu entrei nesse assunto por causa do Daniel Fraga. Oi, bonitão, como é que você tá? Daniel Fraga, esse cara, meu. Esse cara, eu virei o fã dele por causa toda essa história que aconteceu, né? Que ele começou a mostrar, ele criou o canal no YouTube dele, e aí ele criava uns vídeos. Eu já falei do Daniel Fraga várias vezes aqui, nesse canal. Ele criava uns vídeos falando, tráfico de drogas, um crime sem vítima. E postava, assim, uma imagem chamativa. Qual que era o outro vídeo dele? Eu não sei se ele fez sobre aborto também. Mas eu não sei se era mais sobre esse tópico assim, era mais sobre coisas da sociedade que o Estado discrimina. Tipo, tráfico de drogas, sonegação de imposto, um crime sem vítima. Tanto é que tem um episódio, que se eu não me engano é o episódio 23,
Que o próprio nome do episódio, né, desse canal aqui chama-se Crime Sem Vítima. Então você vai aí assistir o episódio 23 depois que você ouvir esse aqui, tá? Ai, que delícia, cara. Esse café aqui tava ruim pra caralho no início do dia e agora tá gostoso. Olha como é que funciona as coisas. Mas, ai. Seja como o Daniel Fraga, sonegue imposto, trafique drogas e tenha milhões e milhões em Bitcoin. Essa última parte é a mais difícil, na verdade, né? Não é nem traficar droga. Mas enquanto eu tô falando aqui, as coisas que me cercam serão o meu assunto, né? E eu já tentei gravar isso aqui várias vezes, tá? Isso aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu tô tentando gravar, porque eu sempre sou interrompido ou a câmera do celular dá algum problema. Então, eu já falei desses mouse aqui que eu tentei revender, né? Tentei trabalhar com revenda de celular, e fone e mouse. Eu já falei esse assunto aqui. Mas eu acho que foi em alguma gravação que eu já apaguei. Então eu vou mencionar de novo. Sim, foda-se. Vamos reciclar o bagulho aqui, meu. Mas foi uma época, no início da... Eu ainda tô no início da minha vida, né? Pô, tenho 20 anos de idade, cara. Mas... eu tava tentando as coisas. Nossa, era uma época que eu esqueci da minha vida, cara. Agora que eu tô há 10 meses, 1 ano na verdade. Putz, tô há 1 ano nesse emprego CLT meu. Mais fixo, né? Eu esqueci que eu já fui várias coisas, cara. Eu já trabalhei um dia no McDonald's. Eu já passei 7 meses revendendo celular, fazendo dinheiro com isso aqui. Trabalhei já em loja de capinha de celular. Eu tava relembrando esses dias uns perrengues que eu passei trabalhando na loja do meu primo. E eu tinha esquecido disso, cara. Eu já vivi algumas coisas já. Se eu morrer hoje, pelo menos eu já vivi algumas coisinhas, algumas aventuras aí. Aventuras desagradáveis, né? Não se compara uma aventura. Já vamos viajar pra Indonésia, vamos, de primeira classe. Isso é uma aventura. Agora vamos trabalhar 7 meses na loja de capinha de celular. É outra aventura, pô. Qual das aventuras que você escolhe, meu? Eu sei qual que você escolheria, né? Mas enfim, eu comprei um 5, 7 mouse desse aqui. Eu tô com puta medo de ser nessa tentativa que eu já gravei falando isso aqui e tá falando de novo. E não fazer sentido nenhum. Mas eu vou falar, foda-se. Eu vendi alguns e fiquei com alguns mouses aqui ainda. E virou um acervo da minha vida, isso aqui, do início de 2020. 2020 eu tava na escola em 2021 e 22. Esses 3 mouses aqui, eu acho que eu nunca vou vender na vida, cara. Vai virar artigo de... não artigo de luxo. É que toda vez que eu falo artigo, toda vez acho que na vida que eu falei a palavra artigo, vinha luxo logo em seguida. Eu acho que eu nunca falei a palavra artigo como, sei lá, como coisa de lei, de contrato. Artigo 2, cláusula 25.9, artigo 5, sei lá. Mas o que esses mouses me remetem, cara? Toda vez que eu vejo esse desenho desse mouse aqui, eu lembro de Minecraft. Eu lembro de um notebook. Eu lembro de, sei lá em 2015, 2014, eu ganhei um notebook do meu pai. Era um notebook muito bom pra época. Muito bom não, vai. Mas era um notebook bonzinho. Dava pra jogar Minecraft. Minecraft versão, sei lá, 1.4, 1.5 que tinha na época. Então rodava tranquilamente no meu notebook. Era um notebook da Acer, muito bonito, cara. Cinza, com acabamento meio emborrachado, mas ele não era grossão. Era um acabamento fino e emborrachado, com uns detalhes lindos, que até o final do uso dele, ele ainda se manteve... Sabe produto em primeira? Sabe, produto que você paga pra ter um produto top, que ele é bom tanto nas especificações técnicas quanto no acabamento. Puta, que notebook top, cara. Como eu queria encontrar qual que era o modelo, só pra relembrar mesmo os velhos tempos. E eu lembro que tinha alguns vídeos que eu gravava comigo com, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade, que eu gravava na facecam do notebook. Que, como eu queria ter acesso a esses vídeos, cara.
E esse notebook durou muito tempo na minha vida. Ele acabou quebrando a tela. E aí ele ficou uns 4 anos parado no armário que eu tinha aqui atrás. E aí minha mãe mandou consertar a tela, pagou barato, até pagou, sei lá, R$100, cara. Eu achava que era mais caro. Pra gente que não tem eu aqui, né, a minha família que não tem uma condição tão boa, R$100, ainda mais há alguns bons anos atrás, foi um custo, né, pro faturamento mensal. Mas enfim. Aí eu lembro que quando trocou a tela, e como eu era criança, né, eu não sabia, não tinha essa ideia de que só trocar a tela e já era. Pra mim tava quebrado, por mais que ele ligava, fazia o barulho da ventoinha, fazia o som do Windows 7 ligando. Cara, não existe som mais nostálgico do que o Windows 7 quando ele termina de iniciar, na verdade. Pesquisa aí agora no YouTube, som da inicialização do Windows 7. O Windows 7 é o melhor que existe, cara. Tanto o layout, quanto os efeitos sonoros. Sabe quando você clica alguma coisa, por exemplo, você fica clicando Shift repetidamente, e aí o Windows 10 dá um som e aparece alguma coisa na tela? Sabe esse som de quando você clica alguma coisa que não pode ser executada? E aí o Windows emite um som e uma mensagem. Esse som do Windows 7, ai cara, que som. Aquele joguinho de fazer bolo, ai cara. Aquele jogo de paciência que chamava Spider, ai cara. Minecraft, ai que nostalgia. Por que nostalgia é tão bom, cara? Por que nostalgia era tão bom, é tão bom? Uma coisa que eu acabei de lembrar também, Plantas vs Zumbi. Eu conheci Plantas vs Zumbi quando era um jogo de navegador. Ai, cara, que época boa, hein, meu? Época que The Walking Dead estava sendo lançado ainda na 3ª temporada. Na verdade, estava na 2ª temporada. Putz, eu tenho 20 anos de idade só, mas parece que eu sou um velho já, de 39, meu. Eu conheci The Walking Dead, ele tava na metade da 2ª temporada. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu tava criança, né? Eu tava assistindo TV aberta mesmo, tava assistindo o SBT, e aí acabou a coisa que minha mãe tava assistindo e ela foi dormir. E aí eu tava passando os canais, e aí eu passei pela Band, que a Band passou The Walking Dead durante um tempo. E aí tava bem sabe, pra quem já assistiu The Walking Dead sabe, o primeiro episódio, quando o Rick tá chegando naquele posto de gasolina, é a primeira cena, cara. Quando você clica pra iniciar The Walking Dead, é a primeira cena. Ele tá chegando de carro, no carro de policial dele, num posto de gasolina. É até que ele encontra aquela menininha lá e mata a menininha, dá um tiro na cabeça dela. E foi muita coincidência, cara. Eu passei pela Band, aí tava já nessa cena, tava no início. E foi amor à primeira vista. No início eu achava que era um filme. Aí eu vi depois que era uma série, eu nem sabia o que era série na época. Eu conheci o conceito de série, o que é uma série com The Walking Dead. Então até hoje, toda vez que eu vou assistir The Walking Dead, eu acho que é por isso que eu reassisto The Walking Dead inúmeras vezes. Eu acho que eu já devo ter assistido literais 25 vezes, assim. Foi muito específico, né? 25. Não 26 nem 24, 25. Mas eu já devo ter assistido umas 25 vezes aí, entre 20 e 30 vezes The Walking Dead. Conforme ele vai lançando, eu sempre assistia do primeiro até o mais atual. Hoje em dia eu paro lá pela 7ª temporada, mas dá um estalo, assim, uma necessidade de pertencimento de alguma coisa, e aí normalmente o cara procura alguma coisa que remete à infância, né, à segurança, a coisas sólidas que estão com você há muito tempo. E aí eu vou no The Walking Dead. Então eu acho que é isso, né? É isso que é foda da vida, cara. Nada é o que é, sempre é o que significa pra você. Então por isso que toda vez que eu vou assistir The Walking Dead, a maneira que eu me sinto, parece que eu entro num outro filtro da vida, assim. Eu comecei a enxergar, por eu estar assistindo The Walking Dead, é um negócio mágico. Será que é por isso, além, é claro, de outros fatores, né? As primeiras temporadas seriam muito boas mesmo, os atores seriam muito bons, mas também tem o fator de a época que ela foi reproduzida, sei lá, começou a passar em 2010, né? Como um seriado de televisão.
A época que ela começou a ser produzida influenciou em ser marcada como um ponto de referência nostálgico na cabeça de muitas pessoas. E aí, hoje em dia, várias pessoas reassistem The Walking Dead só pra se sentir, pra ter o sentimento de pertencimento, o sentimento de... Um negócio que esse livro mesmo diz, tem um parágrafo que diz isso, que as pessoas preferem viver na ignorância do que enfrentar esse sentimento de dúvida frequente. E porque se você abraça esse... Porque todo mundo sente dúvida sobre tudo, cara. Porque realmente a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui nessa realidade, o que é isso aqui tudo. Tudo são perguntas sem respostas. Então se você abraça isso, você atinge lugares, você chega em lugares desconfortáveis pra caramba. Então, mas também, se você se priva e você se mantém ignorante, ou não ignorante necessariamente, mas se você se priva dessas dúvidas e só bota uma resposta simples ali sobre esses questionamentos de si próprio e do que são as coisas, bota uma resposta simples como religião, ou como, não vou pensar nisso, para seguir a vida, tem impactos também, tanto positivos quanto que são, você não ficar, né, vou dar só um exemplo mesmo, que é você não ficar sentindo essa falta de pertencimento às coisas, de sentido concreto das coisas. Mas também tem o fato de que você se torna mais ignorante, se torna mais fácil de ser manipulado, dentre outras coisas que eu não vou lembrar agora. Mas isso não acontece com desenho, né? Porque desenho é passado na nossa infância também, porque a gente fica adulto e não é feito para criança o negócio. Então, essas coisas que a gente tem exposição entre os 10 e 15 anos de idade, são essas coisas que a gente vai ficar relembrando pro resto da vida. Cara, é verdade, né? Porque coisas que a gente teve exposição quando era muito criança, né, abaixo de 10 anos de idade, a gente não fica relembrando muito. A gente tem uma nostalgia, só que é uma nostalgia muito distante. É um negócio muito distante do que é dos nossos gostos atuais. Então a gente não tem tanta identificação assim. Agora, o que você teve exposição na adolescência é algo que ainda é executável para você. Por exemplo, jogar Pokémon Fire Red, né, inclusive eu tenho um emulador aqui nesse celular que eu tô usando para gravar. E nesse também que eu tô usando para gravar o áudio, né, tanto o vídeo que você está vendo quanto o áudio que você está ouvindo. Nos dois eu tenho esse emulador. E esse jogo, por exemplo, né, o Pokémon Fire Red, eu conheci com 13 anos de idade. Então é exatamente entre 10 e 15, né? Na verdade seria 12 anos e meio, mas foda-se a matemática. Minecraft também eu conheci ali com... Não com 7, eu acho que eu conheci mais, porque em 2013 eu tinha 10 anos. E eu ganhei esse notebook, sei lá, em 2014, 15. Acho que em 2014. Então eu tinha 11 anos de idade. Então tá nessa faixa aí. É a faixa etária da nostalgia. Né? A faixa da nostalgia. Esse vai ser o nome desse episódio aqui. Eu já percebi que todo episódio, em algum momento, né? Sempre nessa parte assim, por volta dos 40 minutos, que eu sempre chego no nome do episódio. Todo episódio eu tenho essa, né, cara? Puta que pariu, por que eu tenho esse costume? Por que eu só não vivo o momento ali e depois, quando eu for editar, eu procuro algum nome que vai definir o tema prioritário do episódio, cara? Mas enfim, eu não sei se eu vou terminar por aqui, mas é um negócio que eu esqueci de falar. Você que ouve isso aqui, você que gosta de me assistir toda semana, né, gosta de ficar reassistindo os episódios, gosta de ter os meus episódios como uma companhia, se identifica com as coisas que eu falo. Eu tenho isso também com alguns podcasts que eu ouço. Não se esqueça de deixar like,
de se inscrever, comenta coisa, nem que for para comentar qualquer coisa, só para, né, fazer esse canal crescer aqui, para ter o engajamento, pro algoritmo ver ali, é sempre importante. Era para eu ter pedido isso no início, mas eu esqueci. E eu gostaria de agradecer também ao pessoal que apoia isso aqui financeiramente, né? Vamos falar aqui com uma entonação mais forte, né? Porque cara, o cara que doa grana pra mim, cara. Pô, você tem ideia que isso aqui, eu ter pego o meu celular botado pra gravar, você tá financiando essa loucura aqui. Você tá entendendo? Você tem ciência dessa loucura, né, cara? Não tem, né? Mas é isso aqui, ó. Esse cafezinho aqui foi você que pagou, meu. Brincando. Eu nem pago pelo café que eu tomo. Mas muito obrigado de verdade. De verdade mesmo, muito obrigado a todo mundo que apoia isso aqui. É uma ajuda indispensável que eu tô usando essa grana. Tô juntando essa grana pra comprar um notebook. Acho que eu vou comprar um notebook mesmo, cara. Vamos entrar nesse assunto agora de notebook. Porque tem essa questão também de se compensa. Assim, resultado, né? Potência por potência de computador, vale mais a pena você comprar um desktop. Mesmo que, além do gabinete com as coisas dentro, você vai ter que comprar monitor, vai ter que comprar teclado, mas eu já tenho um teclado aqui, mas enfim, comprar um teclado bom, um mouse. Mesmo assim, acaba compensando do que você comprar um notebook, porque só pela portabilidade dele, você levar ele em qualquer lugar, você paga muito mais caro. Então a questão custo-benefício acaba não valendo a pena. Mas acho que mesmo assim, eu prefiro pagar pela portabilidade, por mais que na maioria do tempo eu vou deixar ele aqui, né, nesse exato lugar. Já estou imaginando, né, que eu vou comprar e já vou deixar aqui. Para trabalhar, para estudar, para fazer o desinteresse também. Terão certos momentos que eu vou querer usar na cama, vou ter que levar para algum lugar, se precisar já tá ali mesmo. Então é isso mesmo, eu vou comprar um notebook já. E notebook também, né, porra, ele tem compatibilidade com mesa de áudio, tem compatibilidade com microfone externo. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema, né? Eu não vou usar só do dinheiro que vocês doam para comprar esse notebook, eu vou usar do meu dinheiro também, né? Eu vou complementar os dois assim que eu chegar numa quantia que eu achar ideal para comprar um determinado modelo de notebook. Aí eu vou comprar, eu vou mostrar para vocês e vou agradecer e chupar o pinto de todos vocês, porque eu sei que são todos homens. Então eu vou chupar a rolinha minúscula de cada um que ouve isso aqui. Ai, cara, eu já sei o que eu vou fazer logo após encerrar esse episódio aqui. Eu vou ler mais um pouco dessa porra desse livro, né? Ai, cara. Eu não sei o que achar desse livro ainda, porque eu li muito pouco. Mas é sempre... Vamos voltar ao assunto de criticar os autores de livro. Coitados dos caras, meu. Mas deve ter, né? Deve ter, com certeza deve ter autores que, embora eles sejam muito bons em suas análises da sociedade e dos comportamentos humanos, ou sei lá, qual que seja o tema, né, a fonte do seu conteúdo, embora ele seja um produtor muito bom, ainda ele se mantém humilde e não fica escrevendo essas abobrinhas igual nesse livro aqui. Embora não seja o próprio cara, né, que tá sendo babado o ovo aqui, né, é o cara que escreveu o livro, que tá chupando a bola desse filósofo aqui, eu achei meio paia isso. Mas é aquela coisa, né? A minha opinião e merda de cavalo equivalem ao mesmo valor. Então, eu posso falar o que eu quiser aqui, meu. Ninguém vai levar a sério. Ai. Tomar um cafezinho aqui. Mas é isso aí. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer com esse episódio aqui. Se eu vou postar na segunda-feira mesmo, ou se eu vou postar na quarta-feira, ou se eu vou postar na sexta-feira, ou na quinta, ou na terça, ou na segunda. Eu já falei no domingo, vou ver aí. O dia que me der na telha, eu posto. E acabou. Muito obrigado por ouvir isso aqui. Obrigado.